Pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas, tá? Peço para que vocês coloquem o nome completo de vocês e o número de matrícula, coloquem no chat, tá? Também aproveito para dizer, para fazer pergunta pelo chat. A gente está começando a aula de hoje e nossa aula eu vou estar utilizando alguns recursos também. Eu peço um pouquinho de paciência para vocês. Então, basicamente, tá? A temática de hoje que a gente vai estar explorando é sobre tecnologias no ensino de matemática e ciências, a parte 2, tá? Então, é basicamente uma continuação da aula passada, né? Porque tem muito conteúdo quando diz respeito à questão das tecnologias, tá? Então, basicamente, né, a gente já começou a falar o que é software educativo, né? A gente também vai falar sobre o que caracteriza software educativo e suas aplicações no ensino, né? Tipologias, a gente já falou de algumas, né? Vamos falar sobre limites e possibilidades e falar um pouquinho sobre critérios de avaliação. E vamos falar um pouco sobre o que seriam as APPs educacionais, tá? Para mim, pessoalmente, não há uma divergência das APPs educacionais, tá? Então, vamos lá, né, gente? Ah, então, basicamente, a gente já falou um pouco sobre o que é software educativo, né? Já falamos um pouco que existe uma grande variedade de softwares educativos disponíveis que podem contribuir de forma significativa para o processo de ensino-aprendizagem, né? A definição corrente, a definição do valente, né? E ele vai chegar e ele vai ser enfático e vai dizer que para a gente trabalhar com um software educativo, né, quando a gente trabalha o ensino tecnológico assistido por computador, a gente tem que considerar o computador, o software educativo, o professor capacitado e o estudante, tá? E ele vai dizer, o software educativo ele é um ingrediente importantíssimo, pois pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem, mediando o conhecimento do conteúdo didático. Sendo assim, sem ele, o computador utilizado no ambiente educacional fica sem utilidade. Isso diz respeito ao uso do computador, né? Mas a gente tem que considerar também outras tecnologias quando a gente trata do ensino de ciências. Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tá? Também ele vai falar uma coisa interessante, que há programas, né, comerciais, empresariais, tais como editores de texto, planilha eletrônica, utilizados num contexto didático, como aula para aprendizagem de computação, que acabam sendo tidos como softwares educativos. Tá? E eu digo também que você pode usar também um desses programas comerciais que não foi feito para ser um software educativo nessa perspectiva. Eu me lembro, por exemplo, da Mazé de Sobral, a Mazé professora da UVA, tá? Eu me lembro que ela fez no doutorado dela um trabalho no qual ela utilizou o Excel para o ensino de álgebra, né? Então, ela deu um uso, deu uma significação para o software, tá? De tal forma que ela tornou um produto que não era educativo como um produto educativo. E muitas vezes, por questões comerciais, por questões de infraestrutura, se acabou fazendo desses recursos educacionais, tá? Então, muitas vezes, eu cheguei a ver em certos colégios, em certos locais, a utilização
de software que não era necessariamente educativo sendo utilizado nessa perspectiva, tá? Então, isso era algo comum e é algo que foi muito trabalhado e tem sido trabalhado, tá? Ah, basicamente, eu posso dizer que existem várias tipologias de software educativo, tá? Que nos permitem trabalhar e classificar o software em várias perspectivas. Uma tipologia de software educativo, tá? É a de Valente, que eu estou mencionando, que consiste no seguinte: ele vai falar de tutorial, consiste numa versão computacional da instrução programada, pode ajudar a criança a desenvolver sua autonomia, pois ajuda a criança a fazer uma autoanálise de como está pensando, pois ela tenta identificar, localizar o seu erro e relacioná-lo com o que ocorre antes e com o que ocorreu depois. Tá? Então, o Valente ele já vai falar lá em 1993 da perspectiva tutorial como um modelo de instrução programada. Ele vai falar de exercício e prática, que trata dos exercícios propostos referentes a um assunto já estudado, mesmo sendo direcionado a uma linha mais tradicional, pode ser utilizado com o intuito de consolidar a automatização da aprendizagem. Ele vai falar de softwares de simulação, pois podem simular eventos que não são possíveis de simular na realidade, né? Por exemplo, simular a execução de um orçamento financeiro, tá? Representar muitas vezes uma simulação devido à inexistência de um laboratório educacional na escola, simular uma situação de periculosidade, tá? Então, por exemplo, simular um evento catastrófico perigoso, né? Então, eles representam, num certo sentido, a experiência, tá? E, por exemplo, nós já tivemos vários estudos sobre simulação na informática educativa. O Herbert, por exemplo, o trabalho que ele fez no mestrado, se eu não me engano, e no doutorado, foi acerca da simulação, tá? Mas os resultados visuais experimentais são satisfatórios e, em muitos casos, podem substituir o experimento real. Nos softwares de simulação, há dois tipos de simulação. Um é a simulação numérica, tá? É você pegar um evento físico e você ter a simulação numérica do evento. O outro é a simulação visual, tá? Que ocorre mais na perspectiva de um jogo, de uma gamificação. A gente vai, inclusive, mostrar adiante. Tá? Sistemas hipermídias, tá? Que são encontrados disponíveis na internet, tá? Podem ser extremamente abertos e podem possuir um grau muito mais elevado de interatividade. Do ponto de vista psicopedagógico, são muito bons, pois podem atrair a criança, o adolescente, o jovem para uma metodologia de trabalho ao mesmo tempo organizada, lúdica, inventiva e cheia de surpresas. Com isso, esses sistemas podem ajudar a desenvolver a atividade em pesquisa, né? Em pesquisa em educação, tá? E é interessante esses recursos porque trabalham muitas vezes a autonomia, a inteligência da criança e, consequentemente, a sua autoconfiança, tá? Vamos avançar. E os jogos educacionais, que motivam e desafiam a pedagogia por trás dessa modalidade é a exploração autodirigida, ao invés da instrução explícita e direta, tá? Então, veja só, essa é a perspectiva lá dos anos 90 do Valente, tá? Não é necessariamente hoje, para a nossa realidade hoje, a melhor tipologia, a melhor classificação de software educativo, tá? Mas é uma tipologia que até hoje é utilizada e muita gente faz esse modelo de classificação, tá?
Então, da última vez que eu encontrei o Valente, o Júlio Wilson chamou para uma banca e trouxe o Valente para cá, e eu me lembro que ele mencionou que ele mesmo não adota hoje a tipologia dele, tá certo? Mas ele considera que é relevante o pessoal discutir esse aspecto, tá? E muita coisa ainda funciona dentro dessa visão da tipologia, tá? A gente precisa entender que dos produtos educacionais existe hoje muita coisa diferenciada, tá? A gente não tem só o soft educativo, mas, por exemplo, quando eu falo de soft educativo, isso pode estar vinculado a elementos de robótica educacional, hoje pode estar dimensionado em outras tecnologias, tá? Uma segunda tipologia que eu considero mais relevante, não é porque o pessoal é aqui do Ceará, tá? Mas é do pessoal da UES, de Almeida e de Almeida, né? É um casal, tá? Da computação aplicada da UES, tá certo? E eles falam várias coisas interessantes, e o ponto de vista deles é o ponto de vista do desenvolvedor, tá? Não é o ponto de vista necessariamente educacional, ou seja, do pedagogo, nem o ponto de vista do professor que produz conteúdos, né? Professor que ensina matemática, ensina ciências, tá? Que pode ser um físico, um biólogo, pode ser um químico, né? Então, dentro dessa perspectiva, ele vai considerar o seguinte: ele vai considerar os jogos educacionais, motivam e desafiam o aprendiz. A pedagogia por trás dessa modalidade é a exploração autodirigida, ao invés da instrução explícita e direta. Com os jogos, aprende-se partindo de vivências lúdicas e da reflexão sobre as mesmas, que é, do ponto de vista da criança, constitui maneiras mais divertidas de aprender. Isso é o ponto de vista do desenvolvedor. Tá? Exige do aluno algumas habilidades específicas, como destreza, associação de ideias, comparações lógicas, raciocínio, entre outras, além de possuir características próprias. Tá? Então, vamos adiante. Dentro dessa perspectiva, ele vai considerar, tá, nessa tipologia, tá, subclassificações. Então, o que eu estou chamando B1, B2, e daqui a pouco eu vou considerar B21, B2, né? São subclassificações. Então, aqui eu posso dizer instrução auxiliada por computador, tá? Que é a Computer Aided Instruction, né? Que é chamada CAI, tá? Como já foi mencionada, a instrução auxiliada por computador é uma versão computadorizada dos métodos de instrução programada tradicionais, tá? As categorias mais comuns dessa modalidade são programas de reforço e programas tutoriais. Basicamente, os programas de reforço ou de exercício são utilizados para revisar a matéria ministrada em sala de aula, principalmente os conteúdos que envolvem memorização e repetição. Esses programas, em geral, requerem respostas frequentes dos alunos, propiciam feedback imediato e exploram as características gráficas e sonoras do computador, e muitas vezes são apresentadas em forma de jogo. Então, veja bem, essa visão não é diferente daquela visão tutorial que eu falei sobre o Valente, tá? Mas existe uma diferença aqui que eu acho interessante, que é a questão do reforço. Ele está considerando os exercícios de reforço associados à instrução programada, tá? O processo é mais técnico e se pensa, por exemplo, aqui, o feedback, porque está se pensando do ponto de vista do desenvolvedor de software, tá? O B2, atividade por descoberta. Aprendizagem por descoberta é uma abordagem pedagógica
explora a instrução autodirigida. A ideia subjacente a essa filosofia é de que a criança, jovem ou adolescente aprende melhor quando é livre para fazer suas próprias descobertas, em vez de ser ensinada. Os softwares de jogo ou simulação estão entre os preferidos dessa modalidade pedagógica. Tá? E aí eu já chamo a atenção que tem uma categoria de software educativo que vai se adequar a essa questão da aprendizagem por descoberta, por ser uma estrutura mais aberta. A estrutura da instrução auxiliada por computador, ela é uma estrutura mais fechada, tá? Ela segue, num certo sentido, uma perspectiva mais próxima de software bancário, tá? E, por fim, acaba promovendo também um pouco dessa instrução bancária que muitas vezes Paulo Freire criticava tanto. Já na aprendizagem por descoberta, como a gente pode ter com GeoGebra, com o Logo, né? Então é possível a tentativa e o erro para poder você assimilar o exercício, tá? Então isso acontece muito bem, tá? Eu peço para vocês, pessoal, coloquem o nome completo de vocês e coloquem o número de matrícula, viu? Para poder a gente fazer a frequência depois. Não, mas se você colocar uma vez, viu, Angélica? Se você colocar uma vez, quando eu for passar tudo para o SIGA, daí eu já sei quem que é, tá certo? Desculpa só um pouquinho, gente, que eu estou com a voz aqui um pouquinho ruim, mas vamos lá. Jogos de computador. Jogos de computador são muito populares. A tecnologia usada para desenvolvê-los tem desenvolvido muito nos últimos anos, principalmente devido ao alto investimento em pesquisa e desenvolvimento. Porém, o grande montante desse recurso está direcionado apenas para a área comercial, sendo que os jogos se apresentam no maior sucesso comercial. São os que combinam violência com efeitos sonoros sofisticados. Bom, como eu falei para vocês que essa tipologia valoriza o ponto de vista do desenvolvedor, tá? É comum que eles ressaltem a questão dos jogos, né? E aí eles falam dos jogos em outras perspectivas, como jogos estratégicos e simuladores, tá? Então, os jogos de estratégia são classificados nessa categoria por colocar o usuário em posição de tomar decisões, tá? De importância. Sua função principal é a conquista de objetivo através da análise crítica de situação. Uma coisa que é interessante, que eu vi no texto de Almeida, é que eles citaram o SimCity, tá? Eles citaram o SimCity e colocaram também outros jogos de tabuleiro, tá? Então, como jogos de estratégia, tá? Então, pelo fato de você ter a tomada de decisão. Os simuladores, ele vai considerar como um jogo de computador, mas ele vai considerar um tipo particular de jogo que tenta dar ao jogador exatamente a mesma experiência que ele teria em um ambiente real. São jogos de ambiente tático com visão em primeira pessoa, sendo seu principal objetivo a imersão do usuário. Tá? Então, quando se fala sobre essa imersão, a gente está falando de uma característica que a gente pode possuir com os jogos de você entrar na situação propriamente, você vivenciar a situação como se você estivesse vivendo ela, tá? Então, se você está, por exemplo, num jogo em que você está pilotando um avião, então a ideia é você viver o ambiente simulado, tá? E nesse modelo de jogo, há muitos simuladores educacionais, como, por exemplo, simuladores que permitem simular o ato de dirigir ou o ato de pilotar, que podem ser utilizados, tá? Dentro dessa perspectiva educacional. Tá certo? Os de aventura, ele vai considerar aqui a questão de jogos de aventura que combinam ações baseadas em raciocínio e reflexo,
tá? O objetivo do jogador é ultrapassar estágios que envolvem a solução de enigmas e quebra-cabeças para chegar ao final do jogo. Um jogo que segue muito esse princípio é dos anos 90, é o jogo Carmen Sandiego, né? Ele segue muito esse princípio. Para pertencer a essa categoria, os quebra-cabeças devem estar implícitos. Um jogo de aventura não pode ser visto apenas como emaranhado de quebra-cabeça em que o usuário gasta horas para encontrar a solução, tá? Então, a ideia aí é ter uma aventura, uma história, uma historinha dentro do processo, tá? Jogo de passatempo. Jogos de passatempo são simples, normalmente formados por uma superfície composta por um conjunto de peças móveis, apresentadas como interface 2D ou 3D, tá? Então, aí a gente já vê o Tetris como um modelo desses, 2D, né? Existem versões do Tetris em 3D, mas eu já vi também o Cubo Mágico em 3D, tá? E os quebra-cabeças apresentados são rápidos e não possuem nenhuma história relacionada. Seus objetivos são essenciais, essencialmente atingir uma pontuação alta, tá? As peças são organizadas de acordo com a disposição dos jogadores e a superfície representa um ambiente controlado que obedece a determinadas regras e estratégias pré-definidos. Os RPGs, tá? Role Playing Game, tá? Os jogos de RPG permitem que o jogador assuma um papel e conte histórias sobre a vida de um personagem. Role Playing Game é jogo de representação. Você está entrando numa representação e eles não são necessariamente jogos só de computador, tá? Antigamente, no Shopping Benfica, muito adolescente, muito estudante da UFC ia para o Shopping Benfica para jogar RPG, tá? E muitos desses RPGs eram revistas que você comprava na banca de jornal, tá? Então, você utilizando os cubos do RPG, os cubos triangulares, tetraedrais, então você jogava esses jogos, tá? Se utilizava muitas vezes cartas, né? Tipo cartas de baralho também, tá? Para poder fazer esse jogo. E havia também, ainda há jogos que fazem um pouco a integração entre essas tecnologias, tá? Então, hoje, com o QR Code, então, você pode integrar parte dessas tecnologias também, tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Posso prosseguir? Posso prosseguir, pessoal? Beleza. Então, vamos lá. Outra tipologia que no livro de Almeida e Almeida é apresentada, mas é uma tipologia que existe, tá? E em outros livros é mencionada, é a classificação por característica de software educativo, tá? Por exemplo, eu posso considerar o seguinte critério quanto à liberdade de criação para a atuação de professores. Eu posso considerar um software educativo aberto ou fechado, tá? Um software educativo aberto, ele vai viabilizar a criação de estruturas geralmente construtivistas, tá? E um software fechado não viabiliza essa criação de estruturas. O enfoque é instrucionista. Quanto ao nível de aprendizagem do aluno, ela pode ser sequencial, geralmente a gente vê isso num software instrucionista. Hoje em dia a gente está vendo a moda aí do Kahoot, né? Que o pessoal está utilizando para fazer algumas questões, tipo questionário, tá? Então, geralmente, essa é uma perspectiva sequencial, tá? Você pode ter uma perspectiva relacional, que não segue necessariamente nenhuma sequência, tá? Nenhuma sequência que vai de algum princípio até algum fim, tá?
E você pode ter a perspectiva criativa, que permite o trabalho de modo criativo. Então, por exemplo, um Paint, tá? Quando você utiliza ele, ainda que não seja considerado um software educativo, tá? Quando a professora fala para o estudante, faça um desenho no Paint e tudo mais, então ele vai ter que trabalhar de alguma forma de modo criativo, tá? Então, é uma perspectiva que a gente acaba tendo, tá? Educativa, tá? De modo criativo. Outro processo que trabalha por característica quanto aos objetivos pedagógicos. Então, a gente pode considerar tutoriais, aplicativos. Tá? Os tutoriais a gente já mencionou, eu não vou nem mencionar de novo, né? Que é uma perspectiva instrucionista. Os aplicativos, realização de operações como fazer uma carta ou apresentação. Por exemplo, em língua portuguesa, eu posso adotar, tá, o editor de texto do LibreOffice ou Word, eu posso adotar para realizar uma carta ou posso pedir para que o aluno faça uma apresentação. Tá? Posso trabalhar na perspectiva da programação também, que trabalha aspectos de vários tipos de programa, porque programação eu posso considerar o código-fonte, tá? Mas eu posso também considerar, além do código-fonte, eu posso considerar, por exemplo, a edição de vídeo, tá? Como um processo muito similar à programação. Tá? Ou fazer uma apresentação num PowerPoint, um processo muito similar. Tá? Exercícios e prática permite responder a questões de modo de instrução programada. Tá? Multimídia usa diversos tipos de recursos audiovisuais. Tá? Softwares que são da internet, recursos de navegação web, simulações específicas com elementos de gamificação, executa jogos competitivos. Tá? Então, essa terceira classificação é um modelo, tá, que muita gente segue, tá? Mas eu não vejo como um modelo mais apropriado para o ensino de ciência e matemática. Tá? Classificação por área de estudo, tá? De software educativo. Por exemplo, letramento e alfabetização. Software educativo online ou instalável para promoção de leitura ou alfabetização digital. São aqueles softwares, muitas vezes, que são para alfabetizar crianças pequenas, tá? Na linguagem natural de cada um. De repente, pode ser um CD ensinando a língua inglesa ou ensinando a língua portuguesa, tá? No letramento e alfabetização matemática, tá? Também ele está nesse princípio da alfabetização matemática. Um exemplo que eu acho interessante que faz um pouco dos dois letramentos é o Luz do Saber, que é promovido pela Secretaria do Estado e é desenvolvido pelo professor nosso, Marcos Dionísio. Tá? Então, ele trabalha essa perspectiva, e o interessante do Luz do Saber é que ele é baseado nas concepções de Paulo Freire. Tá? Você pode ter softwares específicos, softwares educativos específicos para o ensino de matemática ou geometria. Tá? Então, por exemplo, Cabrigeometry, GeoGebra, Regra Compasso, são softwares específicos para o ensino de matemática. Tá? Ensino de física, softwares voltados ao ensino de física, não tem tanto, mas existe. Nós tivemos, há alguns anos atrás, o Modelos, tá certo? Que o Vitor Teodoro, de Portugal, desenvolveu. Me parece que foi descontinuada as renovações de versão a partir da versão 4, porque talvez ele teria falecido, o Vitor Teodoro, tá? Mas, por exemplo, existem softwares de simulação, como o Scilab, tá?
como o FreeMat, tá? Como o MATLAB, tá? Que fazem também essa função. Mas aí não só faz essa função no ensino de física, mas você pode modelizar ações no ensino de química, inclusive softs de ensino de biologia, voltado ao ensino de biologia. Eu menciono aqui um soft que é um jogo, é o Spore, tá? Que é um software onde você trabalha conteúdos sobre evolução, tá? Outros softwares são softwares de anatomia humana, tá? Que existem na atualidade, como o Visible Body, como o Biodigital, tá? Que são interessantes também, mas eles são mais voltados à área da saúde, tá? A gente vai ver mais adiante. Software interdisciplinar, voltados a problemas multidisciplinares ou interdisciplinares. Então, nós temos vários softwares e vários apps, tá? Então, temos softwares sobre ensino de legislação do trânsito, sobre o ensino de como você deve dirigir e tudo mais, tal. Você tem simuladores, né, que são voltados a essa questão. E temos os softwares também de educação especial, softwares que são voltados às questões de acessibilidade, tá? Então, nessa questão de acessibilidade, nós temos desde os softwares que ensinam Libras aos softwares que trabalham com Braille, assim como o DOSVox também, tá? O que é engraçado do DOSVox, por exemplo, é que eu não consigo entender, por exemplo, uma pessoa cega falando com o computador na velocidade que o DOSVox fala. Mas, por exemplo, o André, que é uma pessoa com deficiência visual, ele utiliza o computador perfeitamente nessa perspectiva. E aí eu falo que, muitas vezes, a gente que é deficiente, porque a gente não consegue perceber a dimensão que ele percebe. Então, é uma coisa interessante. Tá? Uma outra tipologia é quanto ao uso no computador. A gente pode considerar os softwares instaláveis, é um software educativo que você necessita baixar e instalar no computador. Applet, recurso multiplataforma online. Rede social na internet, necessário login e senha para o serviço, tá? E ambiente virtual de aprendizagem, plataforma online com login e senha, tá? Então, aqui, por exemplo, eu estou mostrando a página, porque, por exemplo, um dos primeiros softwares educativos que a gente tem notícia é o Logo, tá? E esse aqui é o endereço na internet de uma página onde a gente consegue baixar o Logo, o Super Logo 3.0 para o Windows 7, que vai do Windows 7 até o Windows 10, tá? Você pode baixar, se você quiser, e instalar, tem a fonte aqui embaixo, tá? Então, é um exemplo aqui é o Logo, tá? O Logo, por exemplo, é o software que o Puppet desenvolveu, é um software dos anos 80. Daqui a pouco vocês vão ver uma versão que está instalada no meu computador, tá? E que você pode programar, tá? Na linguagem Logo, nos anos 80, se utilizava ideias como para frente, 100 passos, para a direita, 90 passos, para frente, 100 passos, tá? Então, aqui eu vou para frente, 100 passos, daí eu viro a tartaruga para a direita. Essa aqui é a tartaruga, que é o cursor, tá? Ela vira para 90 graus, depois para frente, 100 graus, eu consigo fazer a quina do quadrado, tá? A gente vai ver isso na prática daqui a pouco, tá? Aqui, por exemplo, alguns comandos que a gente pode utilizar no Superlogo: PF para frente, PT para trás, tá? Para fazer rotação para a direita,
e tantos graus, para a esquerda e tantos graus. Use lápis, use nada, use borracha, tá? Para poder fazer o traço, eu utilizo use lápis. Se eu não quiser fazer o traço, use nada. Se eu quiser apagar o tracejado, use borracha, tá? Então, esse aqui é o logo, tá? Então, dentro da perspectiva criacionista, esse daí vai ser um dos primeiros softs. Nos anos 80, tá? Em 1989, tá? Eu vi o logo pela primeira vez. Eu estava terminando o processamento de dados, eu pude ver a execução em laboratório de informática, tá? Não era essa versão fora o Windows, tá? Nós não tínhamos mouse naquela época, tá? Então era tudo código digitado, tá certo? Então há uma diferença fundamental, tá? Por exemplo, a evolução do logo já vai ser esse tipo de software, o Scratch, que foi desenvolvido no MIT, assim como o logo também foi desenvolvido no MIT, tá? Só que o Scratch ele vai seguir elementos da programação logo, tá? E elementos da programação em bloco. Então, e ele funciona online, tá? Então você pode ter a tua conta, tá? Você pode criar a tua conta, tá certo? E você pode entrar no Scratch, tá? Então aqui está o screenshot do software. Nas fontes, tá? Aqui embaixo, eu coloquei os links para que vocês possam acessar, tá certo? Então aqui estão os comandos, tá? Ele vai trabalhar a perspectiva da programação em bloco que o Blockly, tá? Utiliza. O Blockly do Google, tá? Ele foi inventado pelo MIT, tá? E foi feito para esse software primeiro, para o Scratch. Então, aqui, por exemplo, você vê as cores de movimento azul, tá? As cores que você tem aqui são as cores como que eu posso dizer, de coisas que você pode mostrar, inclusive o áudio, ele está aqui presente, essa cor aqui está presente, tá? Então, cada cor vai significar um tipo de comando, tá? E aqui, por exemplo, ó, eu posso arrastar esse bloco aqui com outros blocos e assim por diante fazer esse gato se mover. Um detalhe, o gato que está aqui nessa tela, ele funciona com cenários, tá? Então eu posso baixar um cenário, que é um fundo de tela, tá? E geralmente essa área aqui é representada como um palco. Posso colocar vários atores para poder trabalhar aqui. Então, você pode desenvolver animações, diálogos, fazer contação de história e pode desenvolver também jogos educativos. Eu vou ver se a gente mostra daqui a pouquinho, tá? Então, aqui eu estou dando uma parada, porque eu programei para dar uma parada às 9h17, né? Então, agora já são 9h17. Então, pessoal, uma coisa que eu vou chamar a atenção, que eu quero ver se abro já para vocês. Deixa eu ver aqui só. Eu vou interromper aqui. Pronto. Interrompi aqui a transmissão e agora eu vou tentar passar. Espera só um pouquinho. O primeiro software. Deixa eu ver aqui se já estou transmitindo para vocês. O primeiro software. Ainda não. Espera aí. Então, vou ver se compartilho essa tela.
Tá? Então, agora vamos compartilhar a tela. Tá. Deixa eu ver se ela passa agora para vocês. Pronto. Então, aqui está a tela do logo, tá? Então, vou só mostrar aqui um pouquinho, tá? O logo tá... Aqui é a tartaruga do logo, ela representa a visão, tá certo? Daquilo que eu vou comandar, tá? Então, por que é chamado a máquina das crianças? Vamos pensar que eu sou a criança. Então, eu, como criança, vou comandar a tartaruga. Então, comandando a tartaruga, eu posso dar para frente 100 passos. Estou digitando, dou um Enter. Então, a tartaruga andou 100 passos. Para a direita, 90 graus. Tá? Para frente, para frente, 100 passos. Então, ele vai 100 passos adiante. Para a direita, 90 graus. Vou botar de novo para frente, 100 passos. Para a direita, 90 graus. E para a frente, 100 passos. Tá? Agora, se eu quiser que a tartaruga saia do desenho do quadrado, né? Então, eu vou usar nada. Usei nada, não aconteceu nada. Mas por que não aconteceu nada? Porque esse comando é um comando que muda o estado, tá? Então, vou dar para frente 50 passos. Olha o que aconteceu. Porque eu liguei o use nada, ele não vai fazer nenhum tracejado. Tá? Então, pronto, eu posso fazer formas geométricas como essa, tá? Então, eu vou fazer agora com um comando que possa abreviar. Repita 4 passos para frente, 100 passos, para a direita, 90 graus. Posso pôr para a esquerda também. Para a esquerda, 90 graus. Mas só que ele não apareceu nada, por quê? Porque eu não coloquei o use lápis. Então, agora, para não ter que digitar tudo de novo, eu clico em cima do repita e agora eu dou um Enter. E ele faz a ação. Tá? Poderia ser outra coisa além do quadrado? Claro que pode ser. Eu poderia fazer, por exemplo, esse repita. Poderia fazer repita 8. Tá? E poderia colocar o seguinte. Poderia colocar 360 graus dividido por 8, que é o número de repetições que eu vou ter. Tá? E aí está o que estou fazendo. Tá. Vou clicar no repita. Tá? Para frente, eu vou diminuir o número de passos, porque senão a circunferência fica grande demais. Tá? E então, 360 dividido por 360. Tá? Vou apagar aqui. Deixa eu ver se aparentemente está certo. Deixa eu só ver aqui. Espera aí. É porque está repetindo só 8 vezes. Tem que ser 360 vezes. Aí, ó. Tá certo? Então, tá aí, vamos dizer, eu estou brincando com a geometria da tartaruga. Tá?
Então, a gente está mostrando um pouquinho do que essas tecnologias permitem fazer. Mas, por exemplo, o professor Ricardo, da UES, ele fez um negócio excepcional. Ele pegou uma turma de computação do Instituto Federal nos anos 90, tá? E trabalhou essa turma com um logo, fazendo a introdução à programação. Porque não existe só esses programas, esses comandos para o logo. Você pode vir aqui na ajuda, por exemplo, e você vai ver vários comandos e vários outros exemplos, tá? Então, deixa eu ver aqui o índice dele, se ele me mostra alguma coisa, tá? Deixa eu ver se esse super logo ele está com índice, tá? Espera um pouquinho só para a gente ver se abre. Porque, por exemplo, uma coisa que é interessante é você ir num software educativo, você vai sempre que possível na ajuda. Ele não abriu aqui não, viu? Não abriu aqui não. Mas eu posso dar uma olhadinha daqui a pouquinho, tá? Pessoal, daqui a pouco eu vou mostrar mais recursos para vocês, mas vamos dar um intervalo, tá? Até mais ou menos 9h35, pode ser, gente? Um intervalinho até 9h35, tá? Então, vamos dar um pequeno intervalo para tomar um café, tomar uma água, tá? E daí a pouco a gente retorna. Então, 9h35 a gente está retornando, tá bom? Um abraço, pessoal. Estamos de volta. Então, retomando a apresentação. Então, a gente já viu, vamos dizer, para frente, para trás, né? Já vimos, vamos dizer assim, vários comandos, né? Eu posso, por exemplo, fazer um repita, caso queira, 7 lados, tá? Repita 7 vezes. Para frente, 120 passos. Para a direita, 360 dividido por 7. Tá? E aí, tá certo? Só procurando aqui o parênteses, tá? Posso colocar, mas só que eu coloquei o use borracha para apagar a linha, né? Eu vou usar o UL, use o lápis. E daí eu clico de novo aqui no repita. E aí está feito. Tá certo? Então, veja bem, o Papert, nos anos 80, ele desenvolveu esse software junto com o Piaget, tá? Porque a ideia da tartaruga, a ideia de colocar uma criança comandando uma tartaruga, tá? Mostrava que você podia comandar alguém que não fosse você. E quem que seria essa tartaruga? Essa tartaruga seria uma outra inteligência. Então, vamos dizer, você pode mandar a tartaruga para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, você está trabalhando elementos como a lateralidade da criança, tá? Para a direita, para a esquerda, né? Uma outra coisa interessante que você passa a trabalhar nesse processo, tá? Que você passa a trabalhar nesse processo. Além de você estar trabalhando a lateralidade, você está trabalhando a tentativa e erro. Quer dizer, você pode errar a programação, tá certo? E veja bem, por enquanto eu não estou ainda programando, porque eu estou digitando a ação e ela executa imediatamente. É o que antigamente a gente chamava de modo interativo. Mas e se eu quiser fazer um programa de computador? Então, o programa eu posso fazer com
um outro recurso, o aprenda. Aprenda, tá? E aí, o que eu quero ensinar? Aprenda, por exemplo, triângulo. Vamos. Triângulo. Eu vou ensinar, tá, a tartaruga a fazer um triângulo. Tá? Coloco o fim aqui, tá? Então, nessa caixa de texto que apareceu agora, modo aprenda, digite fim para sair, digite fim. Daí eu vou aqui em procedimento. Quando eu vou em procedimento, vou no editar. E está lá o triângulo. Tá? Quando eu clico aqui, vai aparecer um editor de texto. Tá? É um editor de texto do logo. Tá? E aqui dentro eu vou colocar os comandos. Tá? Então, vamos lá, vamos trabalhar agora. Eu quero ensinar a fazer o triângulo. Vou colocar o use lápis, Enter. Tá? Daí eu coloco repita, 3, tá? Para frente, 120, para a direita, tá? Eu vou colocar 360 dividido por 3. Ok? E depois que ele executar, eu vou pedir para ele fazer o seguinte: use nada, para frente 50 passos, pode ser, tá? Use lápis, tá? Eu vou deixar ligado o lápis de novo, tá? Então, eu acabei de fazer o meu primeiro programa, tá certo? Posso mudar a fonte, posso aumentar a fonte para ver se facilito a visualização. Só que o editor aqui está com problema, parece, né? Estou esperando ele responder. Responde, editor. Pronto. Posso aumentar aqui o tamanho. Ver se eu aumento o tamanho aqui da fonte para a gente visualizar melhor. Eu estou respeitando a velocidade dele. Tá? Pronto. Tá? Tá dando para visualizar melhor, gente? Tá? Então, esse é o primeiro código que a gente fez. Tá? Então, agora eu vou dar aqui atualizar. Ele grava o programa. E aí, quando eu der digitar triângulo aqui, ele executa. Só que ficou um pouquinho errado aqui, né? Porque eu pedi para ele ir 50 passos, devia ter pedido para ele ir mais. Você viu que a tartaruga ela ficou em cima do triângulo, né? Então, eu posso alterar o programa que eu fiz? Posso. Opa, posso alterar. Posso alterar da seguinte forma. Vou pedir para ir para frente 250 passos. Atualizo aqui. Atualizo aqui. Vou apagar nesse momento e vou digitar triângulo de novo. Pronto. Você viu que o cursor ele saiu aqui, tá? Se eu digitar triângulo de novo, ele vai fazer lá em cima, já saindo da tela. Se eu executar outra vez, ele vai fazer aqui, tá? Vai fazer quantas vezes for necessário o triângulo, tá? Se eu quiser mudar o código, eu
posso mudar o código, tá? Então, o aprenda, tá? É o quê? Nada mais, nada menos que uma função de procedure. É uma função de procedure normal, tá? Eu estou abrindo um programa, estou criando a estrutura e essa estrutura que foi criada, tá? É um Lisp. É uma linguagem de programação que trabalha com listagem, tá? Então, eu posso fazer, vamos dizer, o processo para frente, para a direita, para a esquerda, tudo ensinando modo interativo. Posso trabalhar com repita, ensinando a facilitar o processo de programação. E eu posso trabalhar com o aprenda já fazendo a programação, tá? O que é interessante é que eu tenho também outras opções que não deu para a gente abrir, mas tem outras opções nos quais a gente pode fazer várias e diversas programações também, tá certo? Então, isso aqui, vamos dizer assim, foi só para mostrar onde começou a perspectiva de software educativo, tá? Vai começar com o logo nos anos 80, tá? A gente vai começar com o logo. Eu vou voltar aqui e retomar a nossa apresentação, tá certo? Vou retomar a nossa apresentação, porque uma coisa que é interessante é a gente já ver os outros recursos já em seguida, tá? Então, eu vou só abrir aqui a apresentação. O logo agora eu não vou precisar dele, mas os outros softwares eu estou trabalhando com ele, tá? Então, a gente vai trabalhar a perspectiva aqui da apresentação, seguir um pouquinho mais o contexto. Seguir um pouquinho mais o contexto. Aqui já está compartilhando já. Pronto. Então, agora ele vai carregar aqui a apresentação para a gente. Eu vou seguir um pouco mais, daí a gente pode visualizar, tá? Essas obras aqui eu quis colocar são do Michael Escher, tá? Um pintor que trabalha com temas que envolvem perspectiva matemática. O pessoal tem utilizado muito Escher em uma discussão sobre arte e matemática, né? Você vê aqui que na gota, no molhado que tem aqui no chão, né? Você vê aqui o universo ao qual ele está retratando. Esse aqui é o autorretrato dele, e aqui são outras perspectivas, tá? Mas o que é interessante na ação do Escher é a possibilidade da gente considerar, é uma tecnologia, tá? É uma tecnologia isso que ele faz. Eu posso levantar uma discussão sobre a simetria, tá? A partir daqui, posso levantar uma discussão sobre geometria não plana a partir daqui, tá? Então, são algumas discussões que a gente pode abranger também, tá? Bom, eu vou falar aqui de outros softwares, depois eu vou mostrar eles. Então, por exemplo, no sentido de se trabalhar com a simulação, a gente tem vários softwares hoje em dia. A gente tem o MATLAB, tem o FreeMat, tá? Mas o MATLAB, ele era um software gratuito e passou a ser pago de uns tempos para cá. E o Scilab, ele trabalha na perspectiva da comunidade GNU,
tá? GPL. Então, eu posso fazer o que se faz no matemática, no MATLAB, tá? Utilizando o Scilab. Essa é a última versão dele, a 6.10, tá? Então, aqui é a versão interativa. Aqui seria, vamos dizer, a parte que seria equivalente ao nosso arquivo de programa. Aqui seriam as variáveis que ele tem, o histórico dos comandos, tá? Por exemplo, eu posso fazer várias ações. Então, aqui, por exemplo, a gente está fazendo um gráfico, tá? Do fatorial logaritmo, tá? Que estão as variáveis que foram utilizadas, aqui o programa sendo executado, tá? E dentro dessa perspectiva, eu posso trabalhar em cima de uma distribuição normal, tá? Então, é uma outra perspectiva que eu posso trabalhar matemática também, mas eu poderia pegar a modelização de um determinado fenômeno e trabalhar nessa perspectiva aqui, tá certo? Então, aqui são vários gráficos e os seus respectivos códigos, tá? Seus respectivos códigos. Então, ele desenha depois um subplot e faz uma plotagem 2D, tá? Aqui nós temos as três variáveis que são trabalhadas aqui e a perspectiva dos gráficos, tá? Um modelo 3D, para a gente visualizar que é possível se trabalhar com uma modelagem tridimensional, tá? No Scilab. O que é interessante é que ele, vamos dizer assim, você pode... Deixa eu ver se eu coloquei aqui o endereço. Não coloquei aqui o endereço, mas eu devo ter colocado no último slide, tá? Porque você pode baixar se você quiser. E o que é interessante é que eu posso trabalhar aqui com outros tipos de modelagem de fenômenos também, tá? Aqui mais uma modelagem que eu posso ter aqui, tá? Então, um vórtice de um triângulo colocado em 3D aqui e aqui colocado em 2D, tá? E aqui, por exemplo, são os códigos desse vórtice. Parece ser uma coisa fácil fazer isso, mas olha só a quantidade de comandos que eu tenho aqui. Então, por exemplo, eu saio da linha 1 e vou andando, ó, até a linha 27, daí eu vou caminhando, tá? Aqui com barra, o que está verdinho aqui é comentário da programação que eu tenho. E aqui são os comandos, tá? Tá? Então, veja bem, eu saí da linha 55, estou indo da linha 56 ao 83, porque parece fácil fazer aquela modelização, tá? Mas vou do 56 a 86 de programação, vou da 84 a 109, tá? E aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma figura bem mais complexa. Veja só o código-fonte que eu tenho aqui para realizar essa ação, tá? Para realizar essa ação foi bem mais simples, tá? Aqui também eu posso trabalhar, tá? Com geometria polar, tá? Aqui está o código que permite trabalhar essa perspectiva.
E aqui está o endereço na internet do Scilab, e aqui temos alguns exemplos também que podem ser trabalhados por vocês. Um detalhe, vocês podem clicar na apresentação que vocês receberam no módulo acadêmico e no WhatsApp, e vocês podem ir na página do Scilab, e se quiserem, vocês podem baixar o Scilab, e nada vai ser cobrado de vocês, tá? Porque ele trabalha na perspectiva da comunidade do software livre. Mas a questão não é se você vai ser cobrado ou não, é a possibilidade da liberdade, tá? De você mexer no código, alterar o código e incluir material no código, tá? Então, aqui tem o GeoGebra, tá? O Toninho, ele deve estar conhecendo melhor o GeoGebra, mas você tem aqui uma entrada por login e senha, tá? Você pode fazer uma conta, tá? E trabalhar com a calculadora dele online. Mas você pode também, caso você não tenha internet no laboratório, você pode instalar ele na tua máquina também, tá? E porque hoje o GeoGebra ele trabalha por excelência com geometria dinâmica e é popularizado como é. Quando eu comecei a trabalhar com geometria dinâmica, que foi o meu tema de doutorado, há 25 anos atrás, o único software de geometria dinâmica disponível era o Cabri Geometry. E ele cobrava uma determinada taxa de uso, tá? Então, nós tínhamos uma versão experimental de laboratório que o Hermínio trouxe da França, tá? Mas demorou um pouco de tempo para que o pessoal começasse a desenvolver software. Inclusive, nós desenvolvemos o GeoMeios, que foi uma versão nossa que tinha só 70K, tá certo? E o que é interessante, o que foi interessante, que eu trabalhei com o GeoNext, trabalhei com outros recursos que começaram a aparecer com o aparecimento da linguagem Java, tá? Então começou a aparecer vários modelos com Java, tá? Aqui está o endereço do GeoGebra. Você pode clicar no computador onde você tiver com o GeoGebra, se você tem acesso à internet, você pode executar ele online, tá? Você pode executar ele online, e aqui no GeoGebra você pode criar um perfil para você e colocar atividades também, tá? Aqui, por exemplo, está o GeoGebra clássico, tá? Que permite fazer construções geométricas régua e compasso. A minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado são sobre esse tipo de software, são sobre esse tipo de recurso, tá? E hoje em dia nós temos o GeoGebra 3D, tá? Que trabalha também com realidade aumentada, permitindo trabalhar com 3D. Eu vou mostrar daqui a pouco o que a gente pode fazer com ele, tá? Aqui, softwares para quem trabalha com ensino de biologia, com ensino de anatomia humana, tá? Então, esse aqui é o Human Digital, porque ele é um software de anatomia, tá? Aqui está o endereço dele, tá? Nós tínhamos antigamente, a Google tinha o Visible Buddy, mas ele tem hoje um outro recurso de anatomia, tá? Que também permite trabalhar com sistema masculino e feminino, tá? Eu tive algumas incursões na área da saúde e cheguei a fazer um artigo sobre esses recursos, e uma das coisas que eu descobri é que as fotografias, tá, utilizadas
nesses softwares, quando você os compara, podem ser muito diferentes em termos de precisão. Tá? A Angélica está dizendo, professor, tentei acessar esse software uma vez, mas não consegui. Ele pede algum programa especial para acessar. Ele pede o Unity 3D. O Unity 3D é um plugin, tá? Esse plugin você tem que ter instalado no seu navegador para poder acessar, tá certo? É o Unity 3D. Esse Unity 3D é um plugin que é utilizado para fazer animação, porque a troca de tela deles é muito pesada, tá certo? Deixa eu ver aqui o que temos. Ah, sim, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção e mostrar, tá? Eu vou entrar aqui com um outro equipamento, tá? Um outro equipamento que eu tenho. Deixa eu só visualizar aqui. Espera só um pouquinho, gente, que eu vou pegar aqui agora. Eu vou trabalhar com a câmera de vídeo, tá certo? Vou trabalhar um pouquinho com a câmera de vídeo, tá? E vou agora carregar numa outra perspectiva, tá? Vou fazer um compartilhamento aqui com vocês. Espera só um pouquinho. Pronto. Porque, por exemplo, para a gente partilhar determinadas ações aqui, é um pouquinho complicado, tá? E eu tenho que tirar agora. Pronto. Bom, eu estou agora não é um microscópio, ele é muito mais uma lupa, tá? Essa folha que eu peguei agora, eu peguei de casa, tá? Eu peguei de casa, eu estou manipulando ela agora, tá? Nesse exato momento, tá? Então, por exemplo, a vantagem dessa lupa é o aumento de 400 vezes. Você compra por R$ 99, tá? Mas já existe microscópio eletrônico que trabalha com uma resolução, com um aumento de pelo menos 1.600 vezes, tá? Então, isso aqui é uma folha. Eu vou mostrar já a folha para vocês. Aqui é uma outra. Pronto, aqui uma outra planta. Então, veja bem, ó, para o professor que diz que é difícil hoje fazer uma ação que envolva a microscopia, tá? Como já caiu muito o preço desses recursos, é possível, gente, a gente trabalhar nessa perspectiva, tá? Então, eu posso pegar coisas do dia a dia e fazer a visualização dessas coisas. Tá certo? Então, eu vou parar aqui a partilha, tá? Vou parar aqui a partilha, ok? Vocês conseguiram visualizar? Alô, pessoal? Oi, sim, conseguimos. Conseguiram? Sim, professor, a gente Tá. viu. Sim, professor, nós estamos conseguindo. Então, beleza. Deixa eu só retornar aqui, tá? Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com recursos como esse hoje em dia, tá? Eles não chegam a ser tão caros assim, mas, por exemplo, há 1 ano e meio atrás, um microscópio digital desse, tá?
ele custava, uma lupa dessa, que isso é muito mais uma lupa, custava na faixa de R$ 500, tá? Hoje você vai na R7 e você compra por um preço bem mais acessível. Esse foi comprado pela minha esposa, foi R$ 90 na R7, um pouquinho antes da pandemia. Tá? Então, você pode fazer uma sessão, tá certo? De exploração, inclusive, o jovem pode fazer com o celular essa exploração, tá? Isso daí já chamando um pouco a atenção do que é possível ser feito, tá? Vou continuar aqui a apresentação, tá? Vou carregar aqui um pouquinho, tá certo? Pronto. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer uma atividade em que eu tiro fotos ou faço gravação de vídeo. Por exemplo, isso é a capa de um livro, tá? Então, eu fiz essa gravação, tá? Aqui, por exemplo, eu botei simplesmente no rosto, na região onde eu tinha acabado de fazer minha barba, tá? Então, eu coloquei no rosto, tá certo? Para observar como estava o estado da minha pele após esse momento. Aqui, no caso, eu peguei uma formiga, tá? Peguei uma formiga e fiz algumas observações dela, e aqui surge uma questão ética, né? Aqui surge uma questão ética. De repente, você colocar o animal vivo ou matar o animal, tá certo? Será que isso é adequado? Podemos observar em termos microscópicos os seres vivos. Vejam os animais pequenos, as plantas. Nesse caso, temos uma formiga que ainda está viva. Podemos levar o estudante à percepção do mundo de outra forma, tá? Mas veja só o que eu estou falando. Eu não sou um especialista na área, tá? Mas eu estou dizendo que você pode trabalhar, vocês que são da biologia, vocês podem trabalhar com esse material de uma forma restrita, tá? Vocês podem trabalhar com uma certa restrição, tá certo? Numa perspectiva de exploração para estudantes do ensino fundamental e médio, tá? Mas, por exemplo, existem microscópios digitais que são leves, potáveis, com o qual você pode trabalhar, tá? Só que o preço é diferente, mas está se tornando mais barato a cada dia, tá? É um tipo de tecnologia que pode ser utilizado, tá? A Angélica está colocando, tá, que esse material é ótimo para estudar as partes florais de uma planta, por exemplo, o grão de pólen, tá? Então, por exemplo, algumas atividades que você pode fazer, tá? Mas você precisa ter o especialista do lado. Eu recomendo que vocês tenham o especialista na área do lado, tá? Uma discussão que eu estou levantando é a questão do laboratório do ensino de ciências, que ele pode ser visto como uma tecnologia de ensino e aprendizagem. Se trata de um espaço diferente e diferencial em termos de exploração para o estudante, tá? Então, esse espaço, ele também é uma tecnologia que pode ser utilizada, tá? O laboratório, ele, vamos dizer, é uma tecnologia, deve ser respeitada essa tecnologia, e eu já digo de antemão que nenhum kit substitui um bom laboratório, tá? Eu posso ter um kit de robótica, eu posso ter um kit de física, posso ter um kit de química, mas nenhum kit substitui a experiência de você estar no laboratório, tá? Eu posso ter um kit voltado à microscopia, à biologia, mas nenhum kit
substitui a experiência de você ter um laboratório. Tá? Se quis fazer a substituição digital por alguns repositórios há algum tempo atrás. Tá? Eu não concordo com isso e acho que o professor ele deve lutar por ter o laboratório do colégio. Tá? O espaço laboral, para favorecer o ensino de ciência e suas tecnologias, ele é um espaço de excelência, pode favorecer o ensino de física, química e biologia no ensino médio. Já no ensino superior, podemos ter vários laboratórios de pesquisa. Tá? Então, o laboratório do ensino médio, ele é um espaço introdutório. Tá? Ele é um espaço introdutório, mas, no entanto, ele deve seguir as regras de ordenação de limpeza. Tá? Considere que nesses espaços há o elemento humano, e ao haver o ser humano, existem questões éticas e estéticas que podem e devem ser consideradas. É um momento adequado para a gente entrar nas questões sobre os comitês de ética. Tá? É interessante se falar sobre essas questões associadas, tá, ao ensino de ciências e também ao ensino de matemática, porque eu posso ter um laboratório de matemática também. Tá? Na UES, por exemplo, a professora Ana Carolina, ela tem o laboratório de matemática, que era do professor Cleiton Vasconcelos. Tá? Quais os limites e possibilidades, por exemplo, também de recursos que possam fazer uma substituição do software em alguns momentos. Eu posso trabalhar uma tabela periódica como essa, tá? Considerando algumas cartas, tá? Alguns elementos que representam esses elementos. Por exemplo, eu estou representando com uma estrela aqui, isso aqui é de um colégio, isso está representando por uma estrela, o hidrogênio. Por quê? Por que está representando uma estrela? Tá? Então, você pode levantar essas questões a partir de elementos como esse, mas vejamos como uma tecnologia educacional. Tá? Tá? Podemos ter, por exemplo, como tecnologia educacional, jogos que permitam a discussão sobre os elementos químicos. Tá? Podemos ter os kits para montar e para questionar os modelos químicos e bioquímicos. É muito importante a gente ter também essas perspectivas. Tá? Existem vários modelos de tabela periódica hoje que podem ser utilizados. Tabela periódica digital. Se você for no Pinterest, existem várias modelagens. E aí você pode levantar quais são as melhores perspectivas no processo de ensino e aprendizagem do estudante. Tá? E aí uma questão que fica importante é já a utilização dos repositórios de jogos. Tá? A gente pode utilizar jogos para ensinar ciências, e os repositórios vão nessa perspectiva. Tá? Aqui a gente colocou 2 repositórios, estão os links deles aqui para vocês, se quiserem também explorar, explorem devidamente. Tá? Mas eu queria entrar nesse aspecto, objeto de aprendizagem. Tá? Que a gente fala de software educativo, mas existe a tendência de se falar que existem recursos que são os objetos de aprendizagem. Tá? Um software já é um objeto de aprendizagem, mas existem softwares hoje em dia que são simulações aplicadas
para ensinar especificamente um determinado tipo de conteúdo, e aí entram os objetos de aprendizagem. É uma unidade de instrução, ensino reutilizável de acordo com Learning Object Metadata Workgroups. Objetos de aprendizagem podem ser definidos por qualquer entidade digital ou não digital que possa ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado, suportado por tecnologias, tá? Então, existe um comitê de padrões de tecnologias de aprendizagem, que é regulamentado pelo Conselho de Atividades de Padrão de Sociedade de Computadores, tá? Para desenvolver padrões técnicos credenciados internacionalmente, práticos, recomendados, e diretrizes para a tecnologia educacional. Antecipamos e resolvemos problemas de mercado causados por sistemas e formatos de dados incompatíveis. Atualmente, os grupos estão trabalhando nas seguintes áreas. Tá? Então, aqui, por exemplo, esse é um grupo. Já seria uma classificação de critérios para a avaliação desses recursos. Esse critério ele é chamado tecnologia, usabilidade e pedagogia, tá? Do modelo TUP. Tá? Então, são critérios de avaliação dos softwares que podem ser utilizados, tá? E para os objetos de aprendizagem, já se usam esses critérios, porque cada repositório desses, você vai ter pesquisadores que vão sair pesquisando esses recursos para colocar nas suas listas. Tá? Então, por exemplo, dentro do critério da avaliação sobre tecnologia, usabilidade e pedagogia, tá? Então, a gente vai considerar os critérios da tecnologia. Disponibilidade, refere-se à garantia de que a informação esteja disponível para uso durante o maior período de tempo possível. Então, por exemplo, você tem o software disponível num site para baixar, tá? E atualizações desse software, isso é um critério importante. Por exemplo, o Modelos, ele era um ótimo software, mas você não tem a disponibilidade dele. Então, você pode até achar uma versão antiga e instalar num computador, mas um critério negativo é a disponibilidade do recurso. Compatibilidade refere-se a exigências implícitas relacionadas com o funcionamento do software em diferente plataforma computacional. Bom, você, de repente, instala aquele recurso num computador com Windows e você não tem a compatibilidade com Android hoje em dia. Isso é um ponto negativo em relação ao recurso. Acessibilidade refere-se à possibilidade do software por grupos de usuários com diferentes perfis e necessidades. Tá? Aspectos organizacionais. Refere-se a questões de planejamento, monitoramento, integração e tarefas apoiadas pelo software sobre a perspectiva da tecnologia. Tá? Então, por exemplo, essas questões do planejamento, monitoramento, a integração dos recursos é também uma dificuldade muito grande. Assim como a questão da acessibilidade. Tá? É acessível para todo mundo, é acessível para uma pessoa com deficiência auditiva, é acessível para uma pessoa com deficiência visual, tá? Confiabilidade refere-se à garantia de exigências de segurança em todos os aspectos. Estimação, previsão de integridade, confidencialidade e autenticidade. Tá? Vamos ver
Próximo, tá? Com respeito aos atributos e requisitos de usabilidade, tá? Então, os requisitos de usabilidade não parecem, mas são muito importantes. Facilidade refere-se a quão rapidamente e de forma descomplicada o usuário consegue explorar o software e realizar sua tarefa. Interação refere-se à maneira pela qual o usuário se relaciona com o software, entende os comandos e realiza as tarefas do seu interesse. Se ele não conseguir entender determinados pontos, tá, do software, não conseguir entender um comando, já se torna um pouco mais difícil. Navegabilidade, navegação, refere-se aos caminhos exigidos para explorar o sistema, sem alterar o seu estado atual, de acordo com as exigências específicas para uma tarefa. Memorização, refere a recursos que o software oferece para que o usuário memorize aspectos do seu funcionamento, permitindo a utilização por usuários ocasionais ou após um intervalo de tempo relativamente longo. Por exemplo, uma pessoa pode utilizar um software hoje e daqui um mês ele utilizar de novo, tá? E facilmente ele recobrar a memória de utilização. A estética áudio refere-se a aspectos que imprimem ao software uma visualização agradável e recursos de áudio adequado que deixem o usuário satisfeito, tá? Então, esse daqui seria uma outra parte desses recursos, tá? Agora vamos considerar os requisitos propriamente pedagógicos, tá? Que dizem ao aspecto pedagógico do recurso. O contexto refere a aspectos multiculturais e multilinguísticos. Por exemplo, eu posso utilizar esse recurso em língua portuguesa, em língua inglesa, em língua francesa, tá? Eu devo ser capaz de colocar na minha linguagem. Então, vou utilizar a língua romena. Será que tem a distribuição para a língua romena? Tem a distribuição para a africana? Tá? Então, refere-se a aspectos multiculturais e multilingües que devem ser capazes de propiciar uma aquisição de conhecimento amplo e com diversidade etnocultural. Tarefa. Refere-se à atividade que compõe o ambiente de aprendizagem, incluindo os meios, ajustes e condições que conduzem ao alcance do objetivo da aprendizagem. Ferramentas. Refere-se a instrumentos que possibilitam a compreensão dos processos pedagógicos específicos de aprendizagem. Será que eu tenho ferramental específico para isso? Estrutura pedagógica refere-se ao suporte oferecido pelo software para o gerenciamento de materiais instrucionais que ofereçam perspectivas dos estilos e processos de aprendizagem. E aqui a gente está falando instrucional, não de um software instrucional. É porque hoje em dia se considera importante eu ter, vamos dizer, a capacidade instrutiva, tá? Então, quando eu preparo um recurso, eu tenho que ter condições de colocar esse recurso instrutivamente, tá? Num determinado ambiente, tá? Então, é muito mais nesse sentido, tá certo? E motivação refere-se à capacidade do software, tá? De despertar um interesse intuitivo, incentivar a conduzir e cumprir os objetivos de aprendizagem. Tá? Então, basicamente, a apresentação eu termino aqui, mas eu quero mostrar agora os recursos disponibilizados. Tá? Então, vamos sair aqui um pouquinho, eu vou tirar aqui a apresentação. E agora vou carregar, tá, os recursos que temos disponibilizados.
vou começar pelo GeoGebra, tá? Vou começar pelo GeoGebra. Pronto, esse é o GeoGebra que funciona na internet, tá? Então, aqui eu tenho o menu da parte de geometria dinâmica, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer, tenho aqui, se eu for abrir cada menu desse, digamos que eu abra aqui, vejam que eu apertei no cantinho, eu tenho aqui, mover a rotação em torno do ponto, função à mão livre. Aqui, por exemplo, eu tenho ponto em objeto, vincular, desvincular, interseção de dois objetos, ponto médio, número complexo, otimização, raízes. Aqui eu tenho várias retas, reta, segmento de reta, reta perpendicular, paralela, polígonos, circunferência, dado centro e um de seus pontos, tá? Então, eu vou considerar aqui segmento de reta. Colocar aqui um segmento dado por 2 pontos. Aqui eu vou ter, tá, a atualização da construção. Então, digamos que eu queira fazer uma construção regra compasso. Vou utilizar como compasso, tá, a circunferência, com centro em A, e a circunferência com centro em B, tá. Então, aqui eu vou fazer uma pequena movimentação para que possa ser visualizável, tá? E aqui eu posso fazer o quê? A interseção de 2 objetos. Eu vou fazer a interseção dessa circunferência com essa aqui. E tenho esses 2 outros pontos. Posso passar uma reta pelos pontos. Ponto C e o ponto D. E eu posso fazer a interseção entre a reta e o segmento, tá? Então, agora, aparentemente, eu tenho um ponto médio, tá? Como que eu posso comprovar isso? Eu posso, tá, comprovar isso colocando os polígonos, né, à disposição aqui. Então, seguindo essa perspectiva, eu sei que esse triângulo tem a mesma altura que esse, tá? Ou ainda poderia, considerando as diagonais, tá? Considerar esse quadrilátero aqui, que tem ângulos diferentes e lados iguais, tá? Mas eu poderia também fazer a medição, ao invés de utilizar lado, ângulo, eu poderia fazer logo a medição. Tenho 60 graus ali. Opa. 60 graus aqui. graus aqui. Se eu fizer a medição externa e lá me dá a medição interna, 360 graus, 60 menos 300, tá? Pronto, eu já tenho aqui
uma perspectiva. Posso fazer outra forma de medição, pegar a distância dos segmentos. Quatro, como o outro. 4, 4. Posso observar a distância aqui também. E alguém pode me perguntar, professor, você vai me garantir que nessa construção sempre será assim? Sempre eu não sei, tá? Mas eu posso modificar o tamanho e dentro do número de casos que me mostra, eu posso trabalhar. Mas uma outra questão, não era ponto médio que a gente estava vendo? Pois é. Vamos verificar aqui a distância dos segmentos. Aqui a soma dos segmentos. Não é a soma dos segmentos, não, perdão. É essa diagonal aqui, diagonal menor. Então, eu posso observar aqui, se eu queria achar esse ponto como ponto médio, tá? Eu consegui construir. Posso até fazer uma outra coisa. Caso eu queira pontilhar esse processo, eu venho aqui, pontilho, clico com o botão direito, vou aqui nas propriedades e pontilho também. Se eu quiser, eu mudo também a cor. Se eu quiser, eu mudo também a cor. Tá? Então, aqui está a cor, agora que eu vi aqui. Tá? Eu posso botar essa cor em vermelho, por exemplo. Aqui, vamos dizer, se eu for pegar o botão aqui, vai interromper, porque ele está pegando a tela toda. Mas, isso aqui é um exemplo do que eu posso fazer. Outra forma de fazer a mesma construção, que é a forma malandra. Tá? A forma malandra que eu tenho de, muitas vezes, fazer uma determinada construção. Deixa eu só não gravar aqui. Espera aí, vou interromper compartilhamento para poder fazer outro compartilhamento. Espera aí que eu estou carregando. Pronto. Outra forma de compartilhamento que eu posso fazer para encontrar um ponto médio de um segmento é essa forma aqui, tá? Só que essa forma aqui é a forma marota, que eu chamo. Pego, por exemplo, aqui, ó. Eu peguei a medida total do segmento, tá? Aí eu vou encontrar uma medida que fique mais adequada.
tá? Aí eu vou arrastar o ponto que é supostamente o ponto médio até encontrar o 2,5. Aí eu saio alterando o tamanho. E aí, pessoal de matemática, vocês acham que é a forma correta de fazer esse tipo de construção? Isso daí eu já encontrei exemplos como esse em experimentos que eu fiz em sala de aula. Eu queria que o menino fizesse aquela construção, que é a construção régua e compasso mesmo, né? Mas o menino, ele pensou dessa forma, colocou num determinado tamanho e depois ficou arrastando o ponto central até a metade do tamanho. O raciocínio dele está errado? A questão é que o software ele abre várias perspectivas também, tá? Inclusive para conteúdos que a gente tem como consagrados, tá? Pois é. Isso é uma coisa que pode originar o que eu chamo de situação surpresa. No meu doutorado apareceram várias dessas situações. Aí a questão era justamente o quê? Era questionar o aluno, tá? Durante o processo. Então, tentar mostrar que, apesar dele alterando o tamanho, tá? Permanecer CB, tá? Equivalente a AC, tá? Quando eu movesse o ponto C, pronto, já desmontava o aspecto. Tá? E naquela outra construção não acontecia isso. Tá? Então eu chamava atenção quanto a esse aspecto. Tá? Então isso é um pouquinho do GeoGebra, tá certo? Eu vou fechar aqui e vou apresentar agora um outro recurso. Tá? Vou apresentar um outro recurso. Deixa eu ver aqui se eu... Pronto, o Scilab. Eu vou compartilhar agora. Que pode ser que alguém queira trabalhar com modelagem de fenômenos, tá? E ainda no ensino superior e na pesquisa, a gente utiliza o Scilab, tá? Então, por exemplo, aqui na ajuda eu tenho vários exemplos do Scilab. Tá? Que eu posso utilizar. Claro que eu vou observar aqui algumas coisas que podem favorecer a plotagem 3D. Tá? Então, vamos lá. Eu posso trabalhar com várias perspectivas de superfície, tá? Com os devidos códigos. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar os comandos. Por exemplo, se eu fizer aqui 40 mais 35, pronto, resultado aqui, tá? Posso também fazer multiplicações, tá? Divisões, posso inclusive pegar o valor, tudo que eu já fiz foi digitado, tudo que foi digitado eu posso retomar, tá? Posso dividir por 2, tá? Posso elevar ao quadrado. Se eu posso elevar ao quadrado, eu posso também fazer
a raiz quadrada, tá? E posso também, se eu quiser, fazer qualquer tipo de raiz, tá? Porque aí eu elevo a uma determinada fração e pronto, tá? Posso fazer qualquer tipo de raiz. Posso apagar a tela com CLC. Permite-me apagar a tela, tá? E posso, por exemplo, colocar vários comandos. Pronto, e eu abro uma janela, mas não está aparecendo a janela gráfica para vocês. Então, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou interromper esse compartilhamento, tá? E vou carregar o carregamento da janela que eu criei a partir daqueles comandos. Espera só um pouquinho carregar, que é um problema que a gente tem aqui quando a gente quer carregar o recurso. Então, por exemplo, ó, esse é o recurso que foi desenvolvido no Scilab, com aquele código que eu coloquei. Tá? A plotagem dessa figura tridimensional. Tá? Então, eu poderia programar um determinado recurso ali. Tá? E poderia colocar em 3 tipos de vetores. Posso fazer a rotação e a observação disso. Vou interromper esse compartilhamento, tá? Vou ver se eu interrompo aqui o compartilhamento um pouquinho. Espera aí. Tá? Opa, deu um travamento ali, mas deixa eu ver se vai ser possível retomar aqui a ação. Tá? Senão não tem problema. Tá certo? Espera só um pouquinho. Não tem problema, a gente retoma a ação. Espera aí, só um pouco. Alguma pergunta, gente? Que vocês queiram fazer? Algum questionamento? Tá? Não, Eu tranquilo. deixei outros recursos para ver se mostrava para vocês. Tá? Mas se vocês quiserem já fazer algum questionamento, andar enquanto eu estou tentando abrir aqui, se vocês quiserem fazer algum questionamento, podem perguntar. Bom, então uma coisa que eu vou pedir para vocês, tá? Uma coisa que eu quero ver se eu avanço com vocês, é justamente com respeito ao trabalho de equipe de vocês, tá? Queria saber se vocês já discutiram, formaram as equipes, pensando em alguma apresentação sobre o que vocês queiram fazer. Já sim, professor. A nossa equipe já tem Alô? um tema. Está me ouvindo, professor?
Está conseguindo ouvir? Está muito baixo o som. Viu, Angélica? Angélice, né? Agora, tá melhor, professor? Tá melhor. É Pode porque falar. Não, tô dizendo, a minha equipe a gente já pensou no tema, a gente até colocou no chat passado. Eu ia até perguntar ao senhor se o senhor ia dar, assim, ao final da aula, uns 10 minutinhos, alguma coisa assim, para que a gente discutisse como vai ser essa apresentação. Tudo bem, eu vou terminar hoje mais cedo, tá? Então, a gente pode discutir, tá bom? Alguém mais gostaria de falar? Bom, gente, por hoje foi isso, tá? Foram algumas das questões que a gente, vamos dizer, está terminando hoje, tá? E vamos encerrar a aula hoje, tá certo? Na semana que vem, eu estou levantando questões dos problemas, das dificuldades das áreas, né, de vocês. São só questionamentos, temas que a gente vai abordar que representam a atualidade, tá? Mas uma coisa que eu queria deixar patente para vocês nessas duas aulas, tudo mais, é a questão das tecnologias no ensino de matemática e das ciências, né? Ainda não deu tempo de, por exemplo, mostrar tudo que a gente tem à disposição, mas dentro do possível, eu creio que a gente abordou várias tecnologias, abordamos aspectos de avaliação educacional e abordamos também formas de classificação de software educativo, né? Agora vai ser um pouco com vocês, né? Aquilo que vocês podem fazer ou desenvolver, eu espero que o seminário ele esteja contribuindo dentro do possível com vocês, tá bom? Por hoje é só, pessoal.